Boa tarde, amigos! Donos da Bola RS entrando no ar nesta terça-feira e, é claro, muitas informações, muito debate, a decisão do Campeonato Gaúcho. O Inter na Libertadores da América. Obrigado a vocês, sintonizados na Band TV em todo o estado do Rio Grande do Sul e, é claro, mundo afora, naquela já tradicional live no YouTube que passa por cima da concorrência, tem uma audiência, uma repercussão impressionantes. Olha só, o primeiro assunto é a chave do Inter na Libertadores da América. Taigor Jank, vem com o Grupo Colorado. Tudo bem, Taigor? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Grupo definido, sorteio aconteceu em Luque, no Paraguai, ainda ontem, e definiu que o Inter está no Grupo B, junto das seguintes equipes. Nacional do Uruguai é o representante do pote 1, Metropolitanos da Venezuela é o representante do pote 2, o Inter vai a Caracas, e Independiente Medellín da Colômbia é o representante do pote 4. Este, o grupo do Internacional na Libertadores da América em 2023. A gente coloca agora na tela, Meneghetti, uma relação da sequência do Internacional que já está definida. Não estão definidas ainda as datas, mas a sequência está definida. O Inter estreia já na semana que vem contra o Independiente Medellín, fora de casa, na Colômbia, 4, 5 ou 6 de abril. Depois tem 2 jogos em casa, Metropolitanos no Beira-Rio e Nacional do Uruguai no Beira-Rio. Volta o segundo turno da primeira fase, o Inter fazendo 2 jogos fora, contra Metropolitanos em Caracas, na Venezuela, e depois contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu. E fecha contra o Independiente de Medellín no estádio Beira-Rio. Esta é a sequência colorada, Leonardo Meneghetti, do Internacional na Libertadores da América. A gente coloca agora uma tela mostrando as viagens e a distância que será percorrida pelo Internacional. O Inter será o clube brasileiro com a maior distância percorrida na primeira fase da Libertadores, 32 mil quilômetros. O Flamengo vai viajar, por exemplo, 26 mil quilômetros. O time que menos vai viajar é o Atlético Paranaense, com apenas 13 mil quilômetros. É um grupo que vai fazer o Inter rodar bastante pela América do Sul, Meneghetti. Não vamos ter medo de viajar agora. Já conseguimos transformar Erechim numa cidade com altitude e que fica 3 dias de viagem. Não vamos agora também ter medo de quilometrar pela América do Sul. Medellín, 1.500 metros acima do nível do mar, tranquilinho. Caracas, 900 metros, é quase como Gramado Canela. Tá tudo tranquilo. Vamos começar a achar guampa em cabeça de cavalo. Daqui a pouco a gente fala mais. Diga lá, João Batista Filho. Olha só, Meneghetti, para nós que somos apaixonados por pão e futebol, chegou a hora do gol do dia. No oferecimento da Marquespan, Grêmio e Caxias também fizeram a final do Gauchão em 2020. E o tricolor venceu o primeiro jogo, que foi disputado lá no Centenário, tal qual vai ser neste sábado. PP, não é o de hoje, é o de antes, que está jogando agora no Porto, lá de Portugal, abriu o placar. Roda o gol. O abraço especial de hoje vai para um grande parceiro da Marquespan que está sempre ligado no Donos da Bola. O mercado Casa de Carnes Esmeralda. De onde? Caxias do Sul. Os donos são o Luiz Fernando, o José Antônio e o Aldino, todos gremistões. Grande abraço, Luiz Fernando, José Antônio e Aldino, do mercado Casa de Carnes Esmeralda, de Caxias do Sul. Meneghetti. Onde temos uma grande audiência. Um abraço à turma de Caxias do Sul, a Papada do Juventude e a Ser Caxias. Parabéns, hein? A gente falou pouco ontem do time do Caxias, que muito bem montado por esse treinador jovem, emergente, Thiago Carvalho, tem bons valores, perdeu jogadores importantes agora para a disputa, ou porque são do Grêmio, ou não sei como é que ficou essa situação, ou porque foram expulsos. Bom time de futebol e chega merecidamente a decisão do Campeonato Gaúcho. Ô, Ribeiro Neto, eu sei que tu tá louco pra falar, Ribeiro. Tu tá assim, ó, tu tá com uma vontade de falar impressionante. Então, antes de eu comentar o grupo do Inter, eu vou passar pra ti. Conta tudo que tu quiser, Ribeiro. Já conta tudo que tu quiser, Ribeiro. Fala tudo que tu tá com vontade de falar. Tudo que tu tá com vontade de falar, Ribeiro. Tu tem certeza, velho? Sim, agora a hora é apropriada. Não,
Eu tenho que guardar, eu tenho mais 1h30 depois para falar muitas coisas, né? Aliás, eu quero. Posso fazer um agradecimento, cara? Claro. De coração, juro mesmo. Eu quero agradecer as pessoas que estão me acompanhando no Boa Tarde RS. Claro, eu estou aqui substituindo o Alexandre Mota, que volta na quinta-feira, então tem hoje e amanhã. E eu queria agradecer de coração. Ontem nós batemos o recorde de audiência do Boa Tarde RS. Ó, um beijo para vocês, muito obrigado pela confiança Ontem, no cara aqui. recorde de audiência? É, isso aí. Espetáculo, hein, Obrigado, Ribeiro? tá? Então, assim, o cara aqui ainda dá um caldo, né? Ainda dá um caldo. Pô, eu acho que a direção da casa vai fazer uma reunião. Numa dessas, deixa o Ribeiro lá, com o Mota. E o Mota aqui também. Não, fica tu e o Mota lá. Eu não abro mão de Ribeiro Neto entre nós, eu só gostaria que ele falasse o que ele tem para falar. Tá? Nós estamos há 4 minutos do programa e não começamos ainda. Adianta dizer para vocês que o Inter deu sorte no sorteio? Pra mim adianta. Não adianta. Quem é que, em sã consciência, vai dizer, esse time da Venezuela lá, não nem o nome, já esqueci o nome, entendeu? Metropolitanos. Legal, né? É o penúltimo colocado do Campeonato Venezuelano. É o quê? Ele foi campeão Penúltimo, ano né? passado, mas esse ano é o penúltimo colocado. Penúltimo com 6 rodadas só, tá começando o campeonato. Querido amigo Meneghetti. Nacional do Uruguai é o freguês de caderno do Internacional. Já eliminou o Inter na Libertadores 2007. Já ganhou a Libertadores América do Internacional em 80. E o ficamos por aí. Os outros 10 confrontos o Inter ganhou. Tava indo bem, Ribeiro. Aí o time da Colômbia nem é o melhor, né? Nem é o segundo, nem é o terceiro. É o Independiente da Colômbia. Tá no meio da tabela do colombiano. Mas eu não tenho condição de chegar para a torcida do Internacional e dizer assim, parabéns, torcida colorada, que sorte deu o Internacional, pegou um grupo fraco, administrável, é primeiro colocado assim, ó, descosta. Por quê? Porque o Inter nem na final do Gauchão chegou, Meneghetti. Então como é que eu vou chegar aqui com essa cara lavada, entendeu? E dizer isso, eu não posso. Vai depender o quê? Vai depender da construção ou reconstrução que o prestigiado, fiquei sabendo que o prestigiado técnico Mano Menezes, entendeu? Vai fazer com essa equipe que outrora já foi competitiva, outrora já apresentou um bom futebol, mas que agora, né? Tá, pena que tu não falou tudo que tu quer falar. César, Eu queria, nos últimos anos, estou falando muito sério aqui, nós tivemos boas notícias no Internacional e as principais delas estavam relacionadas aos sorteios. Nós tivemos certa vez aqui uma comemoração quando o Inter sorteou para a segunda fase da Libertadores o Olímpia. Vocês lembram disso? Sim. Estava inclusive aqui no programa quando sortearam o Olímpia como adversário do Inter. Depois nós tivemos o sorteio da Sul-Americana, quando se tirou o São Paulo, pelo sorteio se tirou o São Paulo do caminho do Inter. E aí nós olhamos, bom, o Inter está na final da Sul-Americana. E aí acabou o Independiente Del Valle surpreendendo, o Melgar eliminando o Internacional. E ontem a mesma maneira. De um modo geral, o que se falou ontem foi, deu sorte no sorteio. Foi isso que se falou ontem. E se tu pegar o que podia acontecer, do ponto de vista técnico, pode até imaginar isso. Mas é preciso concordar com o Ribeiro. O Inter precisa olhar para o espelho dele. O Inter tem que parar de olhar as notícias boas, as externas, como o sorteio representa. Porque quem é que me garante? Ah, mas o Independiente Medellín está na metade da tabela. O time lá de Caracas está não sei aonde. O Nacional não é mais o mesmo, o Nacional... Está em terceiro no campeonato, atual campeão, está em terceiro no campeonato uruguaio. Claro, perdeu jogador, no final de semana. Perdeu jogadores importantes, inclusive aqui em Porto Alegre tem 2 jogadores importantes que estavam no Nacional no ano passado. E vai perder o goleiro. Tá? E pode perder o goleiro. Agora, é preciso colocar dentro da realidade e olhar para o espelho do Inter. O espelho do Inter. E parar de pensar isso. Essa logística, Meneghetti, ela pode ser complicada, mas o Inter já foi a La Paz, por exemplo, que é muito pior, já foi com adversários piores, mas ela é inclusive. complicada para quem vem também, né? Mas claro, não pode olhar assim, claro. Puxa vida, fica 2.500 quilômetros, lá é 4.000 quilômetros para ir até não sei onde. Ele tem que vir. Não, o caminho dos caras para cá é mais curto, é mais curto. Não, mas topa aqui, que logística complicada é essa? Tirando o Metropolitanos, talvez, que eu não sei onde é que fica a cidade. Fica em Caracas. Então não tem logística Nada. nenhuma. Tem nada. Mas é isso que eu quero dizer. O Uruguai é que nem ir a São Borja, tá? Vai de aviãozinho, tá. Medellín, tu já foi a Medellín, eu já fui também. Cascarinha, Bogotá, depois Medellín e rapidinho tá lá. Mas o Caracas, que eu quero... Pô, tu
O que eu quero dizer é que o mais difícil, eu acho que quando eu vi o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista dizendo que a logística ia ser difícil e aí o Tiger Junk foi atrás e fez... Essa é a leitura, JB. Eu acho que quando ele falou logística, eu também fiz a situação, eu pensei assim, será que ele está falando que deve ser na Venezuela? De fato, é difícil até conseguir papel higiênico. Ele pode estar dizendo isso, deve ser por conta da hospedagem na Venezuela, porque de resto... Porque adianta pegar uma logística complicada e pegar um time mais perto, assim, por exemplo, Atlético Mineiro. Ah, não, é um voo ali, 2h20 está em BH. Ou então, podia ser, se o Grêmio tivesse na Libertadores, o Grêmio, 20 minutos de ônibus do Beira-Rio, para chegar lá e perder. Então não adianta. Então, o Inter tem que olhar que, que bom que pegou lá Medellín, que pegou Caracas, equipe sem tradição na Libertadores. E é exatamente esse o ponto. E aí eu quero colocar até a maneira como Aliás, a gente fez a leitura. Não sei se o Inter não vai nem fretar voo para Claro que dá, claro que vai fretar. Só que o que eu quero colocar é o seguinte: a maneira de ver, a forma de encarar. Como é que tu vê isso? A primeira frase do presidente do Inter foi o problema. Cara, quem ganha Libertadores, o Inter já ganhou 2 Libertadores, já foi em final em mais uma Libertadores. Quem ganha Libertadores é o time que enfrenta a Libertadores. Não é o time que reclama da Libertadores. E o Inter parte a primeira frase. Logísticas muito complicadas. Gente, enfrentem a Libertadores. Encarem a Libertadores. Eu concordo Entendam a Libertadores. Eu concordo contigo, na minha visão, tu tá coberto de razão. Porém, vou dar uma de Ribeiro Neto e vou tentar ver o que o outro viu, sem necessariamente ter sido isso que ele disse publicamente. Vou explicar. Tu vai tentar dizer o que ele não disse. Exatamente, Vamos lá. exatamente. Vamos tentar falar o que ele não falou. Exatamente. Através do representante aqui, o JB Filho. Como é que é com a bandeira? Como é que ontem foi a frase do Tiger? É melhor não falar porque eu estou administrando aquela frase dele ainda. Foi boa. O Ribeiro Neto tem esse dom. Tipo, o presidente Alessandro Barcelos, ele não poderia dizer que era um grupo fortíssimo. Porque o Independiente dele está na 11ª colocação no colombiano. O Inter, ano passado, foi lá e venceu. O Inter jogou contra o Medellín e venceu, inclusive, com um gol do alemão lá e 2-0 aqui no Beira-Rio. Então, assim, não é difícil. O Nacional, todo mundo sabe que já não é nem sombra do que um dia foi. E o Metropolitano, ninguém conhece e é um nobre desconhecido, embora tenha sido campeão venezuelano. Beleza. O presidente, ele tentou achar uma situação... ruim. Para dizer assim, para colocar a dificuldade para não achar que o Inter tá soberbo, que o Inter tá não... mas a logística é complicada, Libertadores, a gente sabe, blá. Eu acho que foi a maneira que ele encontrou de ver um lado negativo. Mostrar vamos se ligar, vamos ficar atentos. Isso é bom, né? Isso é bom, porque eu acho o seguinte, eu acho que nós podemos achar que o grupo alguns acham que é uma barbadinha, eu não acho uma barbadinha. Eu acho que o Internacional deu sorte no sorteio, porque também não pegou nenhum gigante, nenhum River Plate da vida, o Atlético Mineiro, que seria complicado. Então, tá bem, eu não acho que vai ser uma barbadinha para o Internacional passar, porque a Libertadores nunca é. O problema do Internacional não é a primeira fase da Libertadores, na minha maneira de enxergar isso. É a partir das oitavas. O Inter não tem bola. O Internacional tem um time hoje para, em competições de mata-mata, morrer nas oitavas ou, no máximo, nas quartas de final. A sorte do Internacional é que no Campeonato Gaúcho não tem oitavas nem quartas, porque senão o Inter poderia bailar nas quartas de final. Se tivesse um enfrentamento contra o Ipiranga nas quartas, por exemplo, provavelmente fosse eliminado. Se fosse contra o Caxias, seria eliminado. Se fosse contra o Grêmio, mais eliminado ainda. Então, o Inter tem um limite, na minha compreensão, que é oitavas e quartas. Mas para as oitavas tem o Ener Valencia, tem o Arangues e quem mais vier. Tá bem, esse é o time do Inter hoje, Ribeiro. É o time para chegar em oitavas, quartas de final, se der certo. Agora, com os reforços, pode qualificar. Mas aí é o que eu digo, meu nobre e amado comandante. Entendeu? Essa é uma percepção que nós tínhamos, inclusive, desde o início do ano. E eu junto, tá? Esse time do Internacional, com esse time, com esse grupo, tem condições de disputar o título do Gauchão, disputar as primeiras fases da Copa do Brasil, disputar a fase de classificação da Libertadores da América. Todos nós tínhamos esse, por quê? Porque a imagem que nós tínhamos do Internacional era um Internacional competitivo, né? Time entrosado, né? Tinha time pronto, oriundo do final do Campeonato Brasileiro passado. E qual foi a nossa surpresa? Esse time não existe mais. Esse time que até o próprio Internacional o time existe, o desempenho é que não existe. Tá bem, mas é que as coisas estão interligadas. O time tá aí. Assim como deu liga lá, desligou agora. Não, mas desligou agora. Então, por isso que eu falo em reconstrução. Então, eu vou dizer para ti, a grosso modo,
até pelos depoimentos de todos, é uma barbada esse grupo. Não é. Tá? Não, só barbada que não não é. Não acho é. barbada, não acho Não barbada. é. Já te adianto, tá? Já te adianto. É duríssimo. Não é É duríssimo. É duríssimo. É vacina de gremista. Vacina de gremista é o contrário. Para, Vacina rapaz. de gremista é tudo na vida. Agora virou assim, a resposta das pessoas aqui é assim, César é gremista. Eu sou gremista, mas curiosamente tem opinião. Tá? Que eu quero dizer, vacina de gremista nessa hora é dizer, o Inter vai ganhar os 18 pontos. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, vou dizer agora, tá? Anota aí. Anota aí, já disse, os últimos recados que eu dei aqui deu certo. O presidente do Ipiranga não tem jogo essa semana, tá? O presidente do Ipiranga não tem jogo. Essa semana não dá para cobrar 300 ingressos, é bom lembrar. Um grande abraço pro senhor que tá vendo aqui os donos da bola com a gente. Nós criamos uma rivalidade. Não, é que eles botaram Depois botaram vem o meu nome. Luizinho Vieira, que dá Eles uma burdoada. botaram meu nome no vestiário lá. Estamos vendo aí os donos da bola, tá tudo bem. Segunda-feira tem mais. Agora é o seguinte, ó. Tem mal, o Ipiranga vai jogar segunda-feira? Não, eles vão ver o donos da bola. A vitória do Tô com Grêmio. tempo de sobra pra ver O jogo do Grêmio contra o Caxias. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? O Internacional passa trabalho para classificar nesse grupo. Trabalho. Não. Só tem uma Isso coisa, aí- tem uma coisa que é um perigo neste grupo. É É um inacreditável. perigo neste grupo. Que é um adversário muito ruim. O Inter tem 2 mata-matas. Tô dizendo hoje. Que dia é hoje? 28. Hoje eu tô dizendo. Hoje. O Inter tem 2 mata-matas neste grupo. Sim. 2 mata-mata. Se esse adversário, o venezuelano, for fraco mesmo, Metropolitanos. Metropolitanos, a equipe, esse time for ruim, o Inter tem 2 mata-mata. E o jogo lá, eu já tive lá, tá? O jogo em Medellín é horroroso. O Inter ganhou lá! O Inter ganhou lá! Agora, ano passado! César, eu tô no meio termo, tá? Eu não tô com. Eu tô O mais. jogo em Medellín, Eu não tô o na jogo tua em linha. Medellín, Eu não tô na tua linha, mas não tô na linha do Ribeiro, que é uma barbadinha. Meneghete, não, o jogo em Meneghete, Medellín, eu preciso dizer. quem é que joga na lateral esquerda em Medellín? O René tá pronto para jogar em Medellín daqui a 6 dias? invadindo o vestiário do Caxias. Olha aqui, ó. Tá aqui, pronto para jogar? O que ele tava fazendo, René? Tava invadindo, tentando, né? O vestiário do Caxias. Assim, ó. Cara, presta atenção no que eu vou te dizer, Cezinha. Tu sabe que eu te adoro, tu mora no meu coração. Mas assim, ó, eu vou te apelidar hoje de César Barcelos. Nem o presidente do Inter teve a coragem de dizer. O presidente do tudo Inter, isso que o tu presidente fala. do Inter, Ribeiro, mas Ribeiro, pelo amor de Deus, vai- o presidente tu do quer Inter não tirar- contratou ninguém porque disse que esse grupo quer- podia jogar o gauchão. quer tirar Tá de a brincadeira responsabilidade comigo? Não tá errado. Ele não tá errado, ele perdeu pro Caxias. Tá, não, mas tu acha que... Perdeu pro Caxias. Tu acha que tem que perder pro Caxias esse grupo? Perdeu pro Caxias. Não é que peraí. eu não acho mais nada. Depois que o fato tá posto, eu não acho mais nada. Vem, Taigor, quer participar conosco? Aí tem mais informações sobre os adversários do Internacional. Eu quero colocar a classificação dos campeonatos nacionais e onde estão os adversários do Internacional, tá? Para que isso possa agregar no debate. O Nacional do Uruguai é o 3º colocado neste momento no Campeonato Uruguaio. Já na Venezuela, o Metropolitanos é o inesquecível 14º lugar, ou seja, o vice-lanterna. E o Independiente Medellín atualmente é o 11º colocado no Campeonato Colombiano. O Inter vai enfrentar adversários que não estão em uma boa sequência na competição nacional. Isso é bom? Não sei. Desculpa, É gente. muito difícil, Meneghete, por favor, Eu Meneghete. consigo falar, gente, aqui. Meneghete, por favor, Mas eu Meneghete. só um pouquinho. Vem do Tiger. Vou dizer pra vocês 3. Quando vem do Tiger, que a gente chama Tiger, ele normalmente vem pro apresentador. Aí o apresentador faz um caco aqui e chama um de vocês. Esse programa ele começa ao meio-dia e ele vai até a 1 da tarde. Nós temos mais 40 minutos para que todos vocês possam destilar suas teses com calma e sem ansiedade. César. Meneghete, por favor. A gente está diminuindo a participação dos clubes, Meneghete, querido. A gente está diminuindo aqui. Chiclete tá enlouquecido com vocês. Um já riu aqui. A culpa é do César. Quem que tá? Chiclete é enlouquecido, porque o Chiclete, quando sai do Tiger, pluga o apresentador, que por enquanto sou eu. Não sei se amanhã sou eu. Hoje ainda sou eu, César. Não, ainda esperamos. sou... E aí você... Não. Meneghete, esperamos Vocês que tudo por querem muito derrubar tempo. aqui. Parece que o Ribeiro não vai dormir à noite porque o Chiclete tá bravo com ele. Só avisa o Chiclete, não é só tu que tá bravo com o Ribeiro O que da eu quero empresa. dizer? Quando cai a informação do Tiger da solução essa dos adversários do Internacional, um é 14º, outro é 11º, tá tudo muito bonito. Bota esses dois rapazinhos na tela. Tá tudo muito bonito. Eu quero lembrar vocês que o Internacional perdeu pro Caxias e tá fora da final do Regional. O brasileiro nem começou ainda. Então,
Esse argumento bizonho de vocês Tu te decide. não serve. Tu te decide, ou tu respeita o tamanho do Internacional, ou tu não respeita. Que Então, tamanho tu tá do sendo Internacional? incoerente, tá sendo Eu incoerente. nunca desrespeitei o tamanho do Inter. O O tamanho do é Inter. muito grande, tá? É muito grande pro senhor vir com essa... Então com vai essa jogar o ladaia aí. Falcão, Valdomiro, joga Falcão, Valdomiro, joga Yarley, joga Yarley. Bom esse teu time. Tá bom esse teu time, hein? Quem mais joga? Joga D'Alessandro. Figueroa, joga D'Alessandro. D'Alessandro, porque a história do Internacional joga, não joga. Vai jogar o Tauan Lara, Não, mas assim, ó... vai jogar o Johnny. Tem uma coisa que tu tem que dizer, e tu também embarcou nessa. Vocês dois disseram aqui na quinta-feira, tu disseste que o jogo do Inter com o Caxias acabava aos 10 minutos, que ia estar 2-0. E esse aqui disse que o Internacional ia fazer 3 ou 4. 8 minutos. O único que disse que o jogo do Inter era mais difícil que o do Grêmio fui eu. Que disse aqui. Os dois foram Então, O jogo do, respeitem. o jogo do Inter tinha que ter acabado aos 8 se fosse a história. Tá bem. JB, tu quer falar? Tu tá em silêncio resignado. Não, eu acho que eu tô na tua linha, é um meio termo, sabe por quê? Porque assim, na teoria, na verdade todo mundo tem razão de um jeito de olhar, mas não vai ter razão dependendo do que os jogadores do Inter apresentarem na hora do vamos ver. E eu explico. O Ribeiro tem razão ao dizer, cara, na teoria, o César, o grupo é uma barbada. Se a gente pensar o seguinte, o Inter, calma, o Inter, os outros clubes todos, o momento, a trajetória, os jogadores e tal, tu pensa o seguinte, o Inter vai passar o carro, vai... Só que aí eu acho que tu tem razão quando assim, ó, a gente passou por um assunto aqui. O capitão do Inter hoje é o René. As três lideranças do vestiário do Inter hoje são o René, Mercado e Alan Patrick. São as três lideranças. O Alan Patrick e o Mercado estavam dando um soco nas costas do jogador do Caxias e o René estava tentando invadir o vestiário do time adversário. Eu não tenho segurança nenhuma que as três lideranças do Internacional, um capitão queria invadir o vestiário adversário, meu amigo. Tu nem no campo tava, parceiro. E os outros dois dando soco nas costas do jogador porque ele provocou colocando a mão na orelha. Então assim, o grupo se torna, o Inter, qualquer adversário para o Inter se torna, no mínimo a gente fica com o pé atrás, por conta da fragilidade emocional dos jogadores do Internacional que demonstraram e ficou escancarado isso. O Tiger Junk, então, o Grêmio vendeu um dos protagonistas da classificação contra o Ipiranga? Isso, está vendendo o Tassiano para o Bahia, eleito pela equipe da Band o melhor jogador em campo na semifinal contra a equipe do Ipiranga. E agora está sendo vendido para a equipe do Bahia. Depois do jogo, o Meneghetti, o Tassiano, ele pagou a promessa, andando de joelhos no gramado da Arena. E na entrevista que deu para os repórteres, o Diogo Rossi estava presente, o Tassiano já praticamente admitiu que estava saindo, disse que aquele poderia ter sido, de fato, o seu último jogo com a camisa do Grêmio. O que agora se confirma. O Grêmio está fechando o negócio, Tassiano viaja hoje para Salvador e deve ter oficializada a sua saída para o Bahia, lá em Salvador. O Bahia City está comprando o Tassiano. Já falamos sobre isso. Você sabia que o Team Pré-Top dá acesso às melhores séries e filmes de todos os tempos? Não? Então presta atenção nesta notícia. Agora, clientes Team Pré-Top têm uma assinatura incluída no Prime Video, versão celular. E podem ainda ativar o modo diversão em qualquer lugar. Não é perfeito? Você não pode perder e não para por aí. Ainda tem 9 GB, isto mesmo, eu falei que ainda tem 9 GB de internet e você pode ouvir milhões de músicas grátis no Deezer Go. Tudo isso por apenas R$15 por 15 dias. Isto mesmo, R$15 por 15 dias. Vem agora para o Team Pré-Top e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Ô JB, tem uma ideia do valor que o Grêmio vai arrecadar com a venda do Tassiano? O jogador é todo do Grêmio, né? É 80% do Grêmio, 20% do Boa, lá de Minas Gerais. A situação basicamente é a seguinte, ele foi comprado por R$2 milhões, inclusive, na época da gestão do presidente Romildo, e agora vai dar lucro de qualquer jeito. Tem duas versões, uma que seria próxima dos R$5 milhões, outra que seria próxima dos R$10 milhões. Tem um desencontro aí por contramulta e da situação, mas o fato é que o Grêmio fez uma boa venda. Ontem, Meneghetti, a informação que eu recebi é o seguinte,
só estava pelo jogador. Era o jogador que estava na dúvida. E aí ontem à noite ele tomou a decisão. Ele se decidiu ontem à noite porque ele estava assim, tipo, lá eu vou jogar mais, vou ser mais protagonista, o salário era melhor, o Bahia está com muita grana agora por conta do Grupo City, e ele estava meio que na dúvida se o Grêmio ia jogar, provavelmente disputar mais competições, ele estava na dúvida. Mas, poxa, ele tinha contrato encerrando no final do ano, não ia dar mais lucro para o Grêmio, era um jogador que não ia ser titular aqui, então acabou sendo melhor para todo mundo. Eu nem, de forma alguma, vou contestar a opção do jogador, do Tassiano, vai ganhar mais, essa mudança, às vezes, embora ele já tenha jogado lá, oxigena, tal, vai botar uns pila no bolso, tá certo, ele tem que escolher o que é melhor para ele. Eu só acho que, eu discordo do JB, que o Grêmio fez uma boa venda, depende, muda muito, de 5 para 10 muda muito, pode ser que tenha até um meio do caminho aí. Se o Grêmio vendeu o Tassiano por 5 milhões de reais, eu não acho um bom negócio. Pela sua entrega, dedicação, um jogador que não tem lá uma grande qualidade, mas que tem um vigor físico e esta multifuncionalidade, de jogar na lateral direita. Continuo achando que ele é útil. De jogar eventualmente na primeira linha do meio campo, eu, por exemplo, prefiro muito mais que o Renato aposte no Tassiano do que no Thiago Santos. Então eu acho que ele poderia ser um bom reserva. Mas tem uma situação financeira do clube, o Tassiano tem também uma certa rejeição, ou teve, acho que ele está vencendo isso da torcida, não como o Thiago Santos. Mas se foi 5 milhões, eu acho pouco dinheiro, César. Não, o meu sentimento é um pouquinho mais, vou ser um pouquinho mais imediatista. Parece que ele não joga mais, né? E aquela cena dele ajoelhado ali, de alguma maneira, tá? De alguma maneira, ela era uma despedida dele, né? Então eu acho que ele de alguma forma já sabia de todo o episódio, tudo que ia acontecer. O que eu queria colocar é que o Grêmio tem jogo sábado. E talvez o Tassiano fosse o titular se o Cristaldo não pudesse jogar. Não dava para deixar 2 semanas? Acho que o Bahia quis o jogador imediatamente. 2 semanas? Né? Estou falando de 2. O Grêmio está falando tanto em foco. Vocês não acham? Que o Cristaldo, por exemplo, eu não sei se ele tem condição de jogo total assim. Né? Não sei se ele jogou alguns minutos. A gente não sabe qual é o nível físico dele. Se não jogar o Cristaldo, não tem quem botar. Às vezes eu canso também. É mesmo. A gente nota isso. Canso. É que assim, as narrativas, elas são muito pontuais, né? São recortes. São recortes, mas muito, muito pontuais, né? Antes, pega esse jogo contra o Ipiranga, antes do jogo. Sexta-feira, antes do jogo. Um dia antes, tá? Ninguém falaria... Não, errado, eu defendi o Tassiano aqui. Não, mas então tu defendeu. É que a tua tese já começou errado. 95% da torcida do Mas eu Grêmio... não vou me abraçar em 95, eu tenho que me abraçar na minha tese. Tá bem, mas eu tenho Há quanto tempo que eu elogio o Tassiano, César? Pelo seu vigor físico. Meneghetti, eu tenho que pensar no macro. Meneghetti queria ele de titular na lateral direita desde o primeiro dia do ano. Eu não posso ser coerente. Eu não posso agora ser incoerente. Se eu acho que o jogador tem que ser titular, eu acho que 5 milhões é pouco. Receba aqui uma medalha, tá? De bronze, prata ou ouro? Ouro, né? Porque tu merece uma voz isolada, né? No Tassigol. Agora, na sexta-feira, 95% da torcida do Grêmio queria defenestrar o Tassiano. Eu não tô nesse 95. O senhor nem no 5. Nem no 5. Nem nos outros 5. Tá, então é isso. Essa é a verdade. Não viu o CCD que não existe isso, CCD. Entendeu? Recebi. Então, assim, a última imagem que fica. Como na vida. Na vida, a última imagem que fica. Pô, o Tassigol jogou muito, foi protagonista da virada do Grêmio. Beleza, que bom, encerrou a vida dele no Grêmio em alta. Porra, deu tudo certo. Outra coisa, o Grêmio acabou de pagar uma fortuna aí pro FEFEBAN, o que é isso aí? Esse negócio do Transferban. Esse é o Transferban, rapaz. Tu acha que o Grêmio vai tirar dinheiro da onde para pagar o empréstimo que fez do banco para pagar isso? O dinheiro do Tassigol. Então, assim, não adianta vir. Mas o Meneghetti, eu acho que não foi uma boa venda. Ribeiro, tu tem até... tem que pagar. Tu vai até as 2h30 depois, Ribeiro. Guarda um pouquinho eu fico teus louco verbos aí. isso. Vai, JB. Não, é que eu recebi agora, estou checando com a direção do Grêmio, que parece que foi até menos do que 5 milhões. Menos do que os 5 milhões. Aí desculpa. Que tem mais lógica. Então aqui, vou fazer uma crítica. A direção do Grêmio, que eu sei que cada vez que ela é criticada por esse jornalista aqui, ela fica indignada. Então vai ficar mais indignada agora. Se foi menos de 5 milhões, eu acho que é um lesa patrimônio. É uma figura de linguagem que eu estou fazendo aqui. Acho que o Grêmio está prejudicando seu patrimônio. O Tassiano não é um jogador tão desprezível para valer menos de 5 milhões de reais. Eu não posso concordar. E nem se fosse 5. 10 milhões de reais, eu acho que dá para sentar na mesa e negociar e tomar um café.
Aí dá pra chamar lá o time do Bahia, a direção, não, peraí, 10, vamos começar a conversar. Como é que é o pagamento? Tal. Ele joga a final do Gauchão, tá? E depois nós liberamos ele. Pronto. O Meneghetti, com todo respeito, nobre comandante, quanto é que o Atlético Mineiro pagou pelo Edenilson? Quanto? $1.250.000. E tu quer mais pelo Tassiano? Ah, pelo amor de Deus, Meneghetti, mas o que é isso? O Inter... Assim, não, são situações completamente diferentes. Nós não dizer... estamos analisando, nós estamos comparando a qualidade do Edenilson com o Tassiano. Nós estamos analisando o momento. O Nacional precisava baixar a folha que ele custava 800 Mas o Grêmio também. por mês. O Grêmio também. Quanto é que o Tassiano ganha? Uns 300. Não é 800. Tá, a intenção Não, precisa baixar a folha, 800, abrir espaço na 800. folha. E outra coisa, o Edenilson tinha um ambiente com a torcida do Inter E o insustentável. Tassiano também. Não é da mesma proporção. Só que agora não é na mesma jogo. proporção. Meneghetti, o Grêmio precisa pagar o empréstimo que fez por causa do transfer ban, isso aí. Ponto! Pagou, se ligou no problema! Eu acho que aí tem uma questão que eu acho que é importante, que a gente sempre diz. O torcedor sempre fala o seguinte, por que não pega, manda embora? Que ontem, inclusive, é emocionante o Thiago Santos do vestiário do Grêmio. Hã? É legal mesmo. Poxa. Tá no meu canal do YouTube, para todo mundo lá, JB Filho Repórter, para me dar uma moral, porque eu fui punido pelo YouTube semana passada, preciso recuperar, Vai rodar? né, Meneghetti? Hã? Vai rodar isso aí daqui a pouco. Tá, mas então a gente vai colocar aqui, não vi o espelho hoje, Paulinho. Só que aí, dito isso, não é só assim, libera o Thiago Santos, ou o Lucas Silva, ou o Darlan, ou o Diogo Barbosa. Tem que ter a proposta. Como teve a proposta pelo Tassiano, vende mesmo que seja por um valor mercado. Então, mesmo que seja um valor que tu acha que é menor do que ele vale, cara, vende porque além da venda tu vai baixando a folha. O Grêmio, se a gente pegar aqui, ó, o Diego Souza deve aposentar, né? Já é público e notório. O Lucas Leiva teve que se retirar. O Tassiano foi liberado, foi vendido. Cara, o Grêmio, assim, em segundos, reduziu R$1 milhão mais até da folha de salários. E é esse o caminho, velho, porque estava em 14 milhões, não aguenta 14 milhões. Eu fui até alertado, tá, Meneghetti, por uma pessoa do Grêmio isso. O time titular do Grêmio, que entra em campo, custa na casa dos 7 milhões. Tá bom? A folha é 14. Não, mas tá bom. Não. Foi, o time do Grêmio tinha folha, quando caiu, o Grêmio tinha folha de 15 milhões e entrava 1.200.000 para jogar. Tá, Vamos lá, Taigor, desculpa, JB. Vamos lá, Taigor. Vamos colocar os bastidores aí. Eu quero colocar os bastidores da vitória do Grêmio sobre Ipiranga, a classificação para a final do Gauchão, Meneghetti, porque teve uma cena bastante emocionante, bastante tocante, o JB falou sobre isso. O Thiago Santos, ele teve a vitória dedicada para si, pelo grupo de jogadores e também pela direção do Grêmio. A gente vai ouvir agora o Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio, no vestiário tricolor, dedicando a vitória para o Thiago Santos e o volante recebendo o carinho do grupo de atletas. Continua abraçando esse cara aí. Parabéns. Hoje, cara, é para mostrar tudo aquilo que o Renato vem falando todos os dias. Estamos fechados. Nós vamos vender caro, muito caro, qualquer jogo aqui nosso. Mas hoje, né, vou pedir licença a cada um de vocês para dedicar a classificação ao Thiago. Tu é um baita profissional, né? Tu é um cara sério. Tá, meu velho? Nós estamos fechados, tá com a gente. Não há dúvida que é uma cena muito bonita e emocionante. Diga lá, Jefferson, Rio Grande resolve. Vamos lá então, Meneghetti. Você sabia que a forma mais comum de comprar um veículo aqui no Brasil é através do financiamento? O que deveria facilitar a vida do consumidor, muitas vezes vira uma dor de cabeça. As taxas, as cobranças abusivas fazem com que o financiamento se torne uma enorme dívida e com isso você vê que está pagando o valor de 2 ou até 3 veículos. Isso está acontecendo contigo, vivente? Então saiba que a Rio Grande Resolve pode te ajudar através de uma análise totalmente gratuita. Nossos especialistas podem te apresentar o potencial de redução da sua dívida de financiamento. Então ligue ou mande aquele joinha para o nosso WhatsApp 51 99 619 7350 que estamos te esperando para conseguir a melhor negociação para a sua dívida. Rio Grande Resolve. Resolvendo problemas financeiros. Meneghetti.
Obrigado, Jefferson. A gente não conseguiu ter tempo para rodar ontem, ficamos muito em cima da eliminação do Inter e da classificação do Grêmio contra o Ipiranga e não acabamos não rodando o Renato, né, Tiger? Que ele fez uma defesa no sábado, depois da classificação, justamente desse jogador que a gente mostrou agora, emocionado e emocionando o vestiário, o Thiago Santos. Diga lá, Tiger. Isso aí, Meneghetti, a fala do Renato Portaluppi na entrevista coletiva, ela é minutos depois dessa cena que a gente viu no vestiário, do Thiago Santos sendo abraçado pelo Renato, sendo abraçado pelo vice de futebol Paulo Calef, sendo abraçado também pelo grupo de jogadores, que dedicou a vitória para o Thiago Santos. E o Renato saiu em defesa do volante na entrevista coletiva, a gente ouve o que falou o técnico do Grêmio. Eu tentei fazer o máximo possível e não colocar o Thiago no jogo de hoje. Mas tem horas que não dá mais. Tem horas que não dá mais. Tinha hora que eu tinha que mudar e precisava de um volante. E ele tinha que ser esse volante. Porque eu adiantei o Bidelo. Agora, tem os jogadores machucados, jogadores na seleção. Poupei ele começar uma partida. E aí daqui a pouco não posso usar o jogador. Bom, mas se eu não posso realmente usar o jogador, aí alguma coisa tem que ser feita. Mas ele nunca nos deu problema, sempre foi sujeito ao homem. E eu acredito que não foi o estádio todo que vaiou ele, não. Mas eu volto a repetir. Infelizmente, nós vivemos num estado que quando alguém pega no pé de um jogador, eles ficam implicando a semana toda, o mês todo, o ano todo naquele jogador, e o jogador tem que sair do clube. Infelizmente, é assim aqui. A realidade é essa. Porque se eu tirar cada jogador que falhar, a gente precisa ter no grupo 150 jogadores. E todo mundo está sujeito a errar. É simples. Então, pegaram no pé do Thiago de uma maneira que, tudo bem, o torcedor, às vezes, ele tem razão. Mas é porque muito tem esses cornetinhos da imprensa que não largam no pé do jogador. Quem são os cornetinhas da imprensa? Os cornetinhos é que pegam muito no pé dele, que vivem falando. Muito bem, mas é que aqui nessa sala tem vários, tem dezenas de homens da imprensa e nenhum falou isso. Não, infelizmente não está aqui. Porque eu gostaria... É aquele que fica no ar-condicionado, que tem medo de vir aos treinos, tem medo de vir aqui me encarar. Tá ligado? Ar-condicionado aqui, só para dar essa informação para vocês. Em primeiro lugar, o Renato errou, né? E o Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, foi brilhante, deu uma invertida no Renato. Primeiro na própria pergunta. Pô, Renato, ele perguntou, né? Pena que a gente não rodou isso. Poxa, Renato, você que conhece a torcida do Grêmio como ninguém. Nesse ambiente ninguém conhece, é verdadeiro isso. Você não imaginava que isso pudesse acontecer, voltar para o segundo tempo com o Thiago Santos e ter aquela vaia retumbante? Não foi toda a arena que vaiou. O Renato tem razão. O pessoal que estava caminhando ali perto de DC Navegantes também vaiou. Então foi um negócio impressionante que aconteceu da vaia. Agora, claro que não é todo mundo, não são 50 mil torcedores, mas foi uma ampla maioria que ecoou, né, em todo o estádio. O Renato errou em colocar o Thiago Santos. Ele tinha que imaginar que teria aquela reação e ele foi obrigado a substituir aos 23 minutos do próprio segundo tempo. Ele coloca o jogador e 23 minutos depois ele tem que tirar. Ele errou, o Renato. E não me venham dizer depois que a crítica é pessoal. Isso é uma crítica técnica, de uma decisão do técnico. Não estou criticando a vida do Renato, a família dele, como é que ele toma o chopp dele. Não, que ele vai para a beira da praia. Estou fazendo uma crítica de uma decisão dele como técnico do Grêmio. Acho que errou. E na entrevista, o Zé Alberto deu uma invertida dele bonitaça. Bonitaça. O Zé Alberto ficou com o microfone e falou: quem são esses cornetinhas? E o Renato, mais uma vez, não teve, na minha opinião, coragem para dar nome e sobrenome. Até porque, pelo menos do Donos da Bola, a gente não tem medo de debater com o Renato. Nós gostaríamos muito e já convidamos ele para vir aqui. Então, os caras têm medo de enfrentar. Não, nós adoraríamos, inclusive, ficar uma hora com ele conversando aqui. Esse programa aqui, boa, obviamente. Esse programa, eu não gosto muito de a gente acabar discutindo a repercussão, porque eu achei... E aí, somando aquela manifestação pós-jogo ali, dentro do vestiário do próprio Renato e do Calef, que merece aqui o nosso aplauso, que é assim que se transforma um grupo vencedor em cima disso. Agora, existe um fato, e eu gosto muito quando a gente tenta posicionar em cima dos fatos, porque existe um fato aqui. O fato é que um jogador entrou, foi vaiado pelo torcedor e saiu. E o Renato ali faz a defesa do jogador. Tá? A defesa do jogador, que tem impacto interno e que de alguma maneira é uma mensagem para o torcedor que vaiou. Que tu diz o seguinte: gente, ele é jogador do Grêmio, ele entrou no jogo e claro que ele estava desestabilizado, não é à toa que quando o Calef fala ele começa a chorar. E começa a chorar, então, pô, aquilo ali impacta. E eu acho que essa é a mensagem. A mensagem é essa, em cima desse fato, do fato, que é, enquanto tá jogando, Concordo, não se vai. Jogando pelo Grêmio, o Grêmio precisando ganhar, o torcedor tem que entender o tamanho da sua repercussão. Se tem algum jornalista que fala, eu, por exemplo, o cara fardou com a do Grêmio,
Acabou, vamos jogar. Depois, se jogar mal, Meneghetti, vai ouvir. Vai ouvir porque está na nossa função. Agora, durante o jogo, isso eu acho que a gente tem que pensar. Fala, Ribeiro. A minha leitura sobre o fato é a seguinte: o que o Renato fez e o próprio Paulo Calef fez, ambos fizeram no vestiário, foi um pedido de desculpas para o Thiago Santos. Boa. Porque eles expuseram o jogador. Né? E o Grêmio sabia disso aí. Mas, tudo bem, até nem vou discutir. O Renato podia ter botado o Lucas Silva. Aí o treinador tem que decidir na hora. Então ali eu dou essa. Sabe, eu acho que ali é o cara que tem que decidir. Então, se ele optou pelo Thiago Santos, ele tinha razões para isso. Não é isso que eu estou nem comentando. Eu estou comentando o fato em si. O jogador foi exposto e aquele no vestiário foi pedir desculpas para ele. Tá? Agora tem o seguinte: o Renato, assim. Pô, Renato, que é um pouquinho, acho que da nossa geração, ele é um pouquinho mais velho que nós, né? Ele sabe muito bem, porque ele é muito inteligente, que outrora, quando tinha lá, os jogos eram só transmitidos pelo rádio, né? Não existia internet, então todo mundo ficava ouvindo os comentários. Vai lá, eu até ainda vá que daqui a pouco a imprensa poderia conduzir algumas coisas e repercutir junto ao torcedor e tal. Hoje isso aí é uma falácia. Hoje todo mundo tem uma opinião própria e divulga a sua opinião pelas redes sociais. Eles não precisam mais de uma bengala para formar uma opinião. Sabe? O mundo mudou. Não dá para subestimar a inteligência da torcida do Grêmio. E outra, tá? Gente, a torcida do Grêmio tá mandando recado há horas. Não se briga. Eu ia falar, não se briga com a notícia. Não se briga com o fato que ele está escancarado. Então, assim, ó, o Grêmio, eu acho, assim, aí vai depender muito do jogador. Teria que encontrar uma forma, em conjunto, que agradasse o atleta que tem contrato, de evitar esse tipo de situação, porque está ruim, sabe? É uma coisa desnecessária, mas enfim. Tem várias questões. Primeiro, isso tudo só está acontecendo, sabe por quê? Porque o Grêmio, quando teve a chance de ficar colocando Ronald e outros jogadores no gauchão, que a gente disse, não é para jogar bem ou mal, se perder ou empatar não vai fazer a menor diferença, é para dar quilometragem, ou para, por exemplo, o Renato colocou o Cuiabano, claramente não gostou do Cuiabano, rebaixou o Cuiabano. Eu gostei do Cuiabano, mas o Renato não gostou, pelo menos para isso. Só que em algum momento o Renato gostou do Zinho e colocou e deixou. Se o Ronald tivesse sido testado, não ia ter aquela história de, não, mas eu queimei o jogador e botei. Não, a gente já sabe o que o Ronald pode dar. O Ronald hoje é o grande jogador da base do Grêmio. Então, assim, tá? que aí o Renato ele não tem nenhuma oportunidade. Ele se obrigou a colocar o Thiago Santos porque ele estava ali naquele momento embretado com essa situação. Ponto, nova linha. Para mim, é até uma afronta ao torcedor do Grêmio. O torcedor, a massa gremista toda, achar que os caras estão vaiando um jogador só porque se fala na imprensa. Eu não consigo achar isso. Porque assim, talvez o Renato não chegue no Renato, isso não vê isso. Mas, cara, as pessoas discordam da gente veementemente. Thiago Santos, e até porque a discussão com o Thiago Santos, a gente, vamos posicionar. O Thiago Santos estava no rebaixamento do Grêmio, ela traz junto um monte de coisa. Tá, mas Cecílio, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo se não fosse esse caso, vale para outros jogadores, as pessoas discordam da gente a todo momento, as pessoas mandam mensagens, as pessoas não são necessariamente manipuladas como ensinou ali. E para mim, toca muito mais o vídeo do Calef. E, aliás, o cara está se mostrando um baita de um líder, uma baita de uma liderança no vestiário, e o vídeo, ele é esclarecedor sobre esse ponto, e foi ideia dele fazer aquela situação, e também a própria frase do Renato, quando ele diz, não se faz isso, gente, que eu acho que sensibiliza muito mais o torcedor do que tocar no da imprensa. Quero corroborar com o teu discurso, acho que a atitude do Calef foi brilhante, eu estou com o César, acho que se ganha um ambiente vestiário, acho que ele acertou na mosca, está se mostrando, sim, uma revelação como dirigente. Quero dizer que sobre o Renato dizer isso, eu acho que o Renato tem que entender o tamanho do cargo, do time que ele está, o Grêmio. Chegar e dizer assim, olha, não venha, esses estão no ar-condicionado, esse não vem aqui para me encarar, porque não tem coragem. Gente, não é isso, Renato. Não é nesse nível, entendeu? De uma pretensa ameaça, de que alguém é mais homem que alguém. Não é esse o caminho, Renato. Isso não está à tua altura, da tua trajetória, da tua carreira profissional, dos teus títulos. Não é por aí essa tentativa de encarar, de coibir, de inibir.
que se vai ganhar alguma coisa. Acho que esse não é o caminho mais adequado. E até acho, pelo que eu colhi de informações ontem à tarde, que esse recado específico do Renato não é para o dono da bola, pelo que me falaram, porque teve um colega nosso da aldeia, que eu não vou aqui revelar o nome dele, que teria pedido ou induzido a torcida do Grêmio a vaiar os jogadores que não dão boa resposta. Isso que eu ouvi ontem me falaram aqui na redação. Não, isso é pro fulano lá que é um colega até que a gente tem muito respeito e admiração, é o direito dele expressar a opinião dele. Eu não expressaria esse tipo de opinião, de induzir ao torcedor ou a não se associar no clube, ou se desassociar, ou a vaiar. Não acho bacana isso. Parece que essa vez o recado nem teria sido para cá. Mas se foi, faz parte. E amanhã depois, eu, por exemplo, tô louco para ver um treino do Grêmio. Tô louco para ir lá ver um treino do Grêmio, como já fui no Internacional, onde fui bem recebido e tenho certeza que você é muito bem recebido lá no CT do Grêmio. Tá, Igor, vamos falar da súmula de Inter e Caxias. Porque ela pode ter repercussões na esfera da justiça desportiva, Meneghetti. Ontem o Rafael Klein, árbitro de Inter e Caxias, publicou a súmula do jogo. E foi constatado na súmula, esteve na súmula, as expulsões que aconteceram em função da briga e que não puderam ser realizadas dentro de campo. O Inter teve expulsos Alan Patrick, Rodrigo Moledo, Emerson Júnior e Gabriel Baralhas. Esses 4 jogadores foram expulsos, levaram cartão vermelho na partida em função de agressões desferidas no episódio da briga. Além deles, outros 2 atletas já haviam sido expulsos durante a realização da partida. O Depena com a bola rolando pelo pé alto e o segundo amarelo que levou, e o Matheus Dias por uma confusão no momento da disputa de pênaltis, ele acabou sendo expulso. Outros jogadores do Caxias também foram expulsos. O Marciel, volante reserva, o Wesley, que fez o gol da classificação, inclusive, do Caxias de pênalti pela provocação, foi expulso, além do Guedes, que havia sido expulso durante a disputa de pênaltis. Isso foi constatado em súmula. Também a agressão dos seguranças do Internacional ao jogador do Caxias. 2 seguranças do Inter agrediram um jogador do Caxias e isso está oficializado na súmula de Rafael Klein. E a partir disso poderá vir da Procuradoria do TJD as denúncias aos jogadores e também ao Internacional pela agressão dos seguranças. Detalhe, as punições do TJD, elas só valem na esfera do Campeonato Gaúcho, Meneghetti. Diga lá, Ribeiro Neto. Ai, tudo tão estressante, né? Encontrei, alô, seu Palhares, que loucura, hein? Encontrei com ele, ele tem 38 anos, um jovem. O seu Palhares é jovem. Só que ele me revelou, entendeu? Me revelou que ele estava ainda indeciso, ele tinha uma certa vergonhinha. Aí eu peguei o Palhares pelo braço, foi num posto de gasolina. Para, vem cá, vamos. Cara, vergonha é tu tá aí prostrado e não fazer nada. Verdade. Mas aí, e eu vou ligar, e aí... Cara, se tu achar tão necessário assim, que eu acho uma bobagem, o Vigra Plus vai discreto, entendeu? Não vai assim, me chamando a atenção, não. Mas, cara, tu tem a responsabilidade, primeiro contigo, né? De ser feliz e resolver o problema. Exatamente. E eu disse pra ele, Palhares, funciona? Eu uso funcionar. Porque tem outros que não funcionam. Esse funciona. E outra, não tem nenhuma contraindicação. Então, meu velho, assim, não basta eu falar, liga para pedir mais informações, 0800 000 3084, e ele vai fazer, né? Então, faça que nem o Palhares. Tome a decisão certa, não é, cara? Tem que tomar a decisão certa. Agora, meu amigo, me diz uma coisa, você está aí com dificuldade na hora H, impotência sexual, ejaculação precoce? Se você está passando por isso aqui, o Vigra Plus, ele vai te ajudar, um produto natural que vai devolver aí a tua libido, melhorar a ereção e te deixar mais potente e ainda prolongar aí o teu prazer. E tudo isso, como o Ribeiro disse, sem afetar a saúde, né? Ele é o nosso Viagra natural e ele foi testado pelos principais órgãos de saúde com efeito 100% garantido e uma tecnologia inovadora para aumentar aí os hormônios masculinos, deixando aí, mais firme, mais potente e sentindo prazeres inesquecíveis. E, aliás, eu garanto também, Ribeiro, que a tua companheira aí, meu amigo, vai adorar. É prazer intenso para você e
também para ela, então já liga 0800 000 3084, que olha, tem o Wellington, de 53 anos, que ele disse o seguinte, que já estava tendo briga dentro de casa. Ele não tinha mais desejo, já fazia 6 meses que não tinha relação, mas hoje, depois do Vigra Plus, o desejo voltou, ele tá dando conta no recado, e é aquela velha história, né? Relacionamento que não tem tesão, tem confusão, Ribeiro. Então, para você ter paz aí no seu relacionamento e melhorar o seu desempenho, 0800 000 3084, Ribeiro. Quantas? Fecha mês. 100 ligações. Sério? A partir de agora, preço de custo. 100 ligações a preço de custo. Tem mais. Compra o combo aqui do Vigra Plus que você vai ganhar outro Vigra Plus de presente de graça, tá? E ainda tem Vigra Hot também para ajudar a esquentar a relação. 0800 000 3084 é preço de custo, tá valendo. Vamos lá, vamos ligar, Vanegas! Valeu, Ribeiro. Tá, Igor? Chamada para o Departamento Médico Tricolor. Ferreira, presente. Diego Souza, presente. Foi a nota do Grêmio divulgada no início dessa semana, após a partida contra a equipe do Ipiranga. E 2 lesões que não são tão simples, tá, Meneghete? O Ferreira, ele teve uma lesão grau 3 na coxa. E em função disso, ele vai parar por, no mínimo, 2 meses. É a expectativa de parada de Ferreira. Além dele, o Diego Souza teve um problema no menisco, uma ruptura no menisco, Meneghete, que vai passar por um procedimento cirúrgico, uma artroscopia. Não há prazo de recuperação do Diego Souza, mas no mínimo 2 meses também a situação do centroavante do Grêmio. Ferreira, 2 meses por lesão muscular, mais uma dele ao longo das últimas temporadas. E o Diego Souza, que tem contrato somente até agora, o final do Gauchão, vai precisar renovar o contrato para voltar a jogar, porque tem uma lesão bastante complicada também, Meneghete. Impressionante a capacidade que o Ferreira tem de estar no departamento médico. Eu sei que não é culpa dele, mas negócio que a gente tem que chamar atenção, tem que ter um mistério aí, né? Ele não consegue decolar, né? Ele não consegue engrenar uma temporada para ajudar o treinador, para ajudar o clube. A gente já fala sobre isso. Diga lá, João Batista Filho. Olha só, agora a gente quer falar com você que tem aquele projetinho de reforma ou construção em casa e que precisa terminar o que ainda nem começou. Nossa dica é aproveitar a promoção Mãos a Obras da Redmac e garantir tudo para realizar os seus planos do início ao fim. Dá só uma olhada em algumas das ofertas, só algumas, hein? Esmerilhadeira da DWT por 6 vezes de 40,65 sem juros. Piso cerâmica arenisca Grey, 50 por 50 da Sejatel, apenas 21,90 o metro quadrado. O rolo de protetor de piso da Redmac está saindo por apenas 3 vezes de R$ 43,30 sem juros. E tem também a tinta do Crio Fosco Branco, 18 litros, apenas 6 vezes de R$ 56,65. Além dessas ofertas, você encontra muitas outras na Redmac mais perto de você. Visite a loja e aproveite até o dia 15 de abril. Redmac, a gente é de casa, Meneghete. Boa, JB. Impressionante, César. O Ferreira não consegue engrenar. O Diego Souza, até a gente lamenta que ele poderia ter um final de carreira jogando no Grêmio, ou até o final do ano, ou até a metade do ano, parece que é a vontade dele. Pena que se machuque, a nossa solidariedade também extensiva ao Ferreira, mas esse jogador que tem um salário alto, nos padrões mais elevados do clube, não consegue ajudar dentro de campo. Quando a gente, durante muito tempo, criticou aqui as condutas, a forma de trabalho do DM do Grêmio, do departamento físico do Grêmio, a gente usava o Ferreira como centro dessa conversa e dessa discussão. Porque o Ferreira, no ano passado, teve 4 lesões musculares. 4. Este ano, o Ferreira teve 2. Estamos em novembro, né? Março. Então, tivemos 2 lesões musculares. Quando o problema é tão grande, chama, senta aqui, vem cá, cara, o que tu faz de diferente que tu tem tanta lesão muscular? Nós precisamos fazer um levantamento, assim como tu faz o levantamento para ver se tem alguém com problema cardíaco. Esse menino tem algum outro problema que ele não consegue ter uma sequência. Sempre que ele está bem fisicamente, ele tem isso aí. Sempre, prestem atenção, ele faz um jogo bom fisicamente, no outro jogo ele tem uma lesão. Então, eu desisto do Ferreira. Na verdade, eu desisti em 2019, mas
nesse momento, eu prefiro 20 segundos, nem pensar. Essas situações são emblemáticas porque o Grêmio perde o centroavante reserva do Soares e o único ponta atacante. Se o Renato queria um Michael quando não tinha ele... O Zinho vai dar a resposta tem que agora. contratar. Tem o Zinho da base subindo, mas eu estou dizendo afirmado. Então tem que contratar um atacante de velocidade e um centroavante reserva. O Grêmio pagou ontem o transfer ban, na teoria está liberado para contratar. Intervalo, Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Vamos nessa, intervalo da live do YouTube, 21 mil pessoas nos assistindo por aqui. Tu viu malabarismo, ó. Vou pegar o celular, ó. Vamos nessa, olha só. Tiger, Moledo e Alan Patrick estão de fora da final do Gauchão. Estão de fora da final do Gauchão. Oi, Tiger, tem ar-condicionado aí na Band? Abraço pra Serra Gaúcha. Ar-condicionado pegando aqui, tchê, pegante. Tiger, o Grêmio ganhou no sábado, ontem 40 minutos do Inter. E expondo a criança, ninguém expôs a criança, cara. 12 minutos de propaganda em intervalo e 8 minutos criando crise no Grêmio. E hoje continuam não falando sobre o jogo. A gente falou sobre o jogo já. A gente falou sobre o Thiago Santos, a gente falou bastante sobre o Grêmio. Vamos ter assunto de Grêmio durante toda a semana. Fica tranquilo. Vamos lá. Tem que anular o sorteio de ontem da Libertadores porque não colocaram o Grêmio, é o Daniel Leonardo. O goleiro John também foi expulso. Verdade. O Edu Martins, tu tá errado, Edu Martins. Não falou isso, tá? Não falou isso. Mentiu. O Rodrigo disse que o Zinho é muito fraco. Eu não concordo. O Rafa fala cornetinhas da bola. Isso aí. Cada semana um diferente. Fala, Tiger. O Ribeiro tá com coceira. O Ribeiro daqui a pouquinho, tá dando show no Boa Tarde RS. Daqui a pouquinho. Cardápio. Hoje tem bife de porco e tem... bife de porco e que bebe bife de porco. Tu não sabe o que é que bebe? Que bebe é um purê de abóbora. Tá, e hoje não é terça, ô Chiclete? Valeu, tchau. Porto Alegre será a capital mundial da inovação e do empreendedorismo. E o Grupo Bandeirantes estará presente no South Summit Brasil. Durante os 3 dias teremos programação especial ao vivo nas rádios, no nosso estúdio, na Rua da Inovação. E amanhã, quarta-feira, dia 29 de março, ao meio-dia, os donos da bola ao vivo, direto do Fuga Bar, no Cais Embarcadeiro. Vai lá conferir e nos prestigiar. Acompanhe a cobertura completa na Band TV, na Band News FM e também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. South Summit Brasil, de 29 a 31 de março, no Cais Mauá. Ingressos à venda. Patrocínio KTO, Ija Saúde e Banrisul. Não temos a enquete ainda, né, Paulinho? Só os percentuais, então me passa pelo ponto aqui. Bota na tela. Consegue botar na tela? Consegue botar na tela? Só as opções sobre o sorteio do Internacional na fase de grupos da Libertadores América. Passa em primeiro lugar, 1/3, 29%. Passa em segundo lugar, 17%. Vai para a Copa Sul-Americana. Para isso tem que ficar em terceiro lugar. A alternativa mais votada, 54%. Lembrando que hoje às 7 da noite, Donos da Bola, versão rádio, na RB 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. A gente volta amanhã ao meio-dia, ao vivo, direto do South Summit Brasil. Tudo bem, Ribeiro Neto? Oh, que bom revê-lo, tudo Agora bem? tu botou uma roupa, né? Agora tu te vestiu, acho que até tomou banho, né?
Ei? Elegante, né, Meneghete? Tá bem na foto. Aí tu tivesse como um ser humano, né? Aqui tu vem de camiseta, camiseta amassada. Aqui tu vem assim, né? Solto, né? Fazer o quê? Bom, Meneghete, nós vamos tratar de vários assuntos. Vamos começar com o caso do torcedor, né? Porque isso aí ainda tem repercussão. Ontem ele se apresentou lá na delegacia com a advogada. Vamos saber como é que o Ministério Público, inclusive, está levando essa onda aí. Tem questão de conselho tutelar no meio. Então, nós vamos ser, entre outros tantos assuntos, no nosso Boa Tarde RS, que eu vou aqui esquentando até o Motinha se recuperar e retornar. Tá bom, Menegas? Saudades do Alexandre Mota. Um abraço, Mota! Volta logo, não deixa o Ribeiro ganhar asa. Vai, Ribeiro, é teu. Valeu, obrigado, Meneghete. Alô, você que continua comigo, né? Não me abandone.